Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do mini curso completo de bots para Discord. Nesse mini curso, a gente vai aprender a como utilizar o Discord, que é um canal de voz e texto, para criar chatbots utilizando Node.js. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Maximiliano Neto. Eu sou cientista de dados e especialista em chatbot e voicebot, e eu trabalho há uns 3 anos com foco mais nesse viés de NLU e NLP, né? Que são parte da ciência de dados que buscam entender e criar os chatbots e voicebots utilizando inteligência artificial. Então, beleza. No curso, a gente vai aprender a como implementar essas soluções com viés bem focado em chat. É interessante a gente saber que o Discord ele não é um canal só de voz e de chat, ele também é um canal de vídeo. Então a gente consegue utilizar isso, a gente conseguiria criar um bot utilizando também o canal de vídeo. Só que esse foco é um pouquinho mais avançado. Então, como é um mini curso, eu vou focar mais na solução de chat e tentar um pouco entrar nessa solução de voz, que também é legal de trabalhar. Por que a gente deve fazer esse curso? Esse curso, ele deixa você apto a entender como funcionam chatbots e partir para uma solução mais complexa, utilizando não só o Discord, mas outros canais de chat, como o Messenger, Telegram, WhatsApp, Slack. Então, o Discord, como ele é feito para isso, ele tem uma biblioteca muito fácil, ele acaba sendo uma porta de entrada para uma solução um pouco mais complexa. Então é interessante a gente entender porque o Discord é assim e porque ele foi feito assim, porque ele é focado no desenvolvedor. O Discord ele é bem alto nível e ele é bem simples de entender o porquê das coisas. Por isso, Discord e por isso utilizar, né, machine learning, por isso experimentar e fazer coisas a mais utilizando o Discord. O que são os bots? Bom, um bot é basicamente um robô. Esse robô, ele imita o comportamento de um usuário final. Então, quando a gente tem lá um robô, esse robô ele aprende, ele entende o comportamento de uma pessoa e ele tenta reproduzir. E quando a gente pensa no robô, a gente tem que entender que o robô ele executa essa tarefa automatizada, inspirada num ser humano. Então, quando a gente pensa num bot, né, seja ele de chat ou de voz, ou até de vídeo, a gente entende como um programa que executa essa tarefa automatizada de maneira a reproduzir a mesma tarefa várias vezes, né? Então, dentro dos bots, a gente tem os chatbots, que são esses bots, só que focados no canal de voz. Eles tentam simular uma pessoa através da conversação. Então, ele tenta ser um agente, né? Um agente, um atendente dentro de uma conversação. E a partir disso, ele utiliza o NLU ou o NLP para tentar entender e classificar o que o usuário está falando. E os voice bots, eles simulam essa interação, assim como o chatbot, só que com uma etapa a mais, que é a etapa de voz. Então, quando a gente fala através da voz com o voice bot, ele automaticamente converte isso para texto. E quando ele processa e entende o que você está falando, a resposta ela sai de texto e ela vira uma voz. Então, portanto, os voice bots eles atuam parecido com os chatbots, só que eles têm uma etapa a mais e essa etapa é lidada pela NLP. Então, só para vocês entenderem, os voice bots e os chatbots são um mix, né,
entre NLU e NLP. Os chatbots podem ser só NLU e os voice bots, eles devem ser os dois, né? Que devem ser NLP, que a gente vai aprender adiante. O que que é NLU e o que que é NLP? A NLU, ela faz parte da NLP e a NLU é o entendimento de linguagem natural. Dentro da NLU, a gente tem vários tópicos que dizem respeito ao entendimento e a classificação de entidades, né, que fazem parte da NLU. E a NLP é um pouco maior, ela engloba mais coisas, que é tudo relacionado ao processamento de linguagem natural. Então, a NLP ela é grande, né? É como a gente falasse que tem a machine learning, que é tudo, e tem uma parte da machine learning que se chama o deep learning, né? Então, a gente está falando sobre uma coisa dentro da outra. Então, assim, a gente pode pensar que o NLP é tudo e a NLU faz parte da NLP. Então, aqui para a gente ver, a gente pode ver que todas as categorias de extração, de relação, sumarização, semântica, QNA, né, que é Question and Answering, análise de sentimento e o diálogo, eles são parte da NLU. Então, já a NLP, ela tem a categorização de texto, a sintaxe, ela tem também o texto para voz, voz para texto, tradução de máquina. Então, essa parte, ela diz respeito à NLP. Então, a NLP, claro, não é só isso que eu estou mostrando, ela tem muito mais coisa, mas a NLP, ela é grande e ela diz respeito a uma coisa mais geral dentro do mundo, né, de chatbot e voicebot. Então, a NLP seria o pai e a NLU seria o filho, né? E dentro disso tudo, a gente consegue utilizar um mix entre NLU e NLP para entender o que o usuário está falando. Quando existe uma frase lá e a frase ela é processada pela NLU ou NLP, e aí, para abstrair tudo, depois da NLU e NLP, a gente pode abstrair isso, né, criando um modelo e utilizar esse modelo para entender uma frase que o usuário está falando. Por exemplo, quando eu falo, eu quero viajar para São Paulo. Quando eu falo isso, eu tenho a intenção de viajar. E a cidade de São Paulo seria o meu destino e, portanto, ela faz parte de uma entidade. Então, quando a gente fala isso, a gente basicamente tem a intenção de viajar para São Paulo, né? É isso que a Enelio faz, ela abstrai, ela utiliza todas essas categorias, né, da sumarização, tokenização, e ela consegue extrair isso, extrair o sentido da frase através de um modelo, e com isso ela consegue categorizar dentro de intenções e entidades que a gente pode treinar e explicar para a NLU que aquilo é uma intenção. Então, beleza? Quais são os requisitos para esse curso? A gente vai precisar do Node, NPM ou Yarn. A gente vai precisar também do Visual Studio, do Git, que é opcional, e a gente vai precisar também de uma conta no Discord, que vai permitir a gente criar esses bots e relacionar eles à nossa conta. Então, beleza. Agora a gente vai desenvolver o nosso primeiro bot. Lembrando que nessa primeira parte a gente vai criar um bot simples e a gente vai evoluir ele até ao ponto que a gente possa utilizar uma NLU para tentar categorizar as intenções, né? Tentar subdividir para simular como se fosse um agente, um atendente conversando com a gente, só que através do Discord, para tentar simular ele como se fosse uma pessoa, beleza? Então, no VS Code, a gente vai criar uma nova pasta e eu vou dar o nome de primeiro bot. Então, nessa primeira pasta, a gente vai precisar também
utilizar um Node, né? Então eu vou navegar para a pasta e vou utilizar o npm init-y, tá? Com isso a gente vai criar o nosso package JSON, que vai permitir a gente instalar pacotes adicionais no nosso projeto, beleza? O primeiro pacote que a gente vai precisar instalar para trabalhar com chatbots é o pacote do Discord.js, que é o nosso core, né, o nosso núcleo do bot. Então a gente vai digitar npm install discord.js. Então com isso a gente vai criar uma pasta agora node modules, onde o Discord.js será instalado. Então se a gente vê aqui, a gente tem o Discord.js e outras bibliotecas que ele utiliza para fazer e para trabalhar com a gente, beleza? Então, só lembrando para vocês, pessoal, que a gente pode criar tanto com Node.js puro, ou a gente pode usar o TypeScript para trabalhar com bots aqui no Discord. Eu vou trabalhar com Node por ser mais simples e ser mais fácil de começar, mas você pode, se tiver um pouco de experiência, já começar com TypeScript, que é mais fácil de você entender o que está acontecendo por trás de cada coisa, beleza? Então a gente vai precisar também criar um index.js e pronto, a gente está já com o nosso ambiente criado. Agora, antes de a gente começar a codar, né, a gente vai precisar ir no site do Discord e criar uma nova aplicação. Então, beleza. Agora a gente vai ter que vir aqui para a plataforma de desenvolvedores do Discord e a gente vai clicar aqui para criar uma nova aplicação. Agora eu vou dar o nome da aplicação de teste de bot 31. Aí aqui a gente já tem a nossa aplicação e essa aplicação ela é o que vai ser a cara do nosso bot, né? A gente pode setar um nome, uma descrição, também um ícone aqui, mas a gente vai precisar primeiro transformar essa aplicação em um bot, tanto de chat quanto de voz. Então a gente vai vir aqui, adicionar um novo bot, sim, e com isso a gente já tem um bot que vai permitir a gente automatizar e criar toda aquela questão de chat, de voz. Para isso, a gente vai ter que copiar esse token aqui e com ele a gente vai conseguir conectar através do Discord.js, que é o núcleo do nosso bot, através do código, né? Uma coisa que a gente já pode fazer é vir aqui no Alpha2 e selecionar essa categoria de bot, administrador, e copiar esse link aqui, tá? Esse link aqui, ele vai permitir que a gente adicione o bot a um servidor, que a gente já vai fazer. Então, beleza. Vamos começar a desenvolver o nosso bot. Então, beleza. A gente vai começar. Então, a gente vai começar. Então, beleza. Primeiro a gente vai começar aqui criando uma variável que a gente cria no Node usando const. A gente vai pegar o client e as intents do Discord.js. Depois a gente vai definir esse client utilizando o client aqui com um novo client, passando as intents, que vai ser intents.flags.guilds, tá? Significa, guild significa servidores, clãs, né? Então, beleza. E a gente vai também precisar criar aqui um novo arquivo dentro dessa pasta, que vai ser o config.json, tá? Esse config, ele vai ter nosso token, tá? Então a gente vai clicar aqui e vai digitar token
E a gente vai definir o nosso token aqui. Beleza? E aí aqui a gente vai chamar o token novamente, tá? Utilizando aqui ó, o token de config.json. Agora, quando o nosso cliente ficar pronto, a gente vai passar aqui uma Iron Function, beleza? Essa Iron Function, ela vai dar um console log estou logado com a tag e a gente vai passar uma tag aqui, né? E essa tag vai ser o client.user.tag. Então, quando o bot logar, ele vai printar estou logado com a tag tal, tá? Só lembrando, quando a gente for utilizar essa marcação aqui com dólar, a gente precisa utilizar esta aspas aqui, né? Essa crase aqui, beleza? E para a gente conseguir se conectar, a gente vai usar um client.login passando aquele token ali de cima, tá? Então, a princípio, isso aqui ele vai conseguir se conectar lá com o Discord. Então, vamos iniciar o nosso bot utilizando. Primeiro, a gente precisa certificar que a gente está naquela pasta primeiro bot. Se aparecer aqui, então a gente está. Então, a gente vai digitar node index.js. E a partir disso, ele vai printar um erro aqui. Bom, deixa eu ver qual é o erro aqui. Ele está falando que a tag usar não existe um tag. De fato, o usar não existe, né? Mas o user, ele pode ter certeza que ele tem uma tag sim. Então vamos aqui executar novamente para ver se solucionou o erro. A princípio eu não salvei o arquivo. Agora vai. Ó, aqui ele está logado com a tag testbot, testdebot 31, hashtag esse random aqui ID. Beleza. Então tá, nosso bot está funcionando. Como é que a gente pode ver e utilizar esse bot? A gente vai ter que voltar lá no Chrome. E aqui nessa parte a gente tem aqui esse discord.com/api. Então a gente vai copiar, a gente vai colar aqui no navegador e a gente vai precisar ter um servidor. Como eu não tenho, eu vou criar com vocês aqui um servidor, tá? Servidor de teste. Aí dentro desse servidor eu posso voltar agora lá para o navegador. Vou dar uma atualizadinha nesse link aqui. Vai aparecer aqui, ó, servidor de teste. Eu vou clicar em continuar e vou selecionar essa permissão de administrador. E pronto. Eu vou estar autorizado. Agora, se eu voltar aqui no Discord, eu vou perceber que agora a gente tem esse teste de bot 31 e ele de fato está online. Então quer dizer que o nosso código já está funcionando. Se a gente fechar, voltar aqui no VS Code e finalizar o nosso programa, né, o nosso bot, apertando a tecla Ctrl C, a gente pode voltar aqui no Discord. É claro que ele não vai ser instantâneo, mas em questões de instantes ele vai ficar offline. Então, beleza. Na sequência que a gente finalizou, ele ficou offline. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa voltar aqui para o code
Então, beleza. Agora a gente vai evoluir essa ideia inicial de bot. Agora que a gente está conseguindo se conectar e utilizar esse token aqui, a gente vai evoluir isso aqui. Então, beleza. A gente vai deixar essa parte do client once aqui e a gente vai criar uma nova. A gente vai dizer aqui, quando o cliente receber uma mensagem, a gente vai utilizar essa mensagem e a gente vai criar uma arrow function aqui. Para quem não sabe, arrow function é isso aqui, tá? Arrow por ser uma flash, função de flash. Quando receber uma mensagem, a gente pode aqui verificar se a mensagem é um comando. Para isso, a gente vai criar aqui uma função aqui embaixo, isCommand, que vai receber uma mensagem em um prefixo. Esse prefixo a gente vai precisar definir no config.json. Então aqui a gente vai precisar criar mais um campo chamado prefixo. Esse prefixo ele pode ser, por exemplo, uma exclamação, uma interrogação, um ponto, um underline. E aí essa função de comando ela vai verificar se a mensagem inicia com o prefixo. Se inicia com o prefixo, ela vai retornar true. Se não, ela vai retornar falso. Então a gente pode remover esse else aqui. Se começar com prefixo, retorna true. Se não, retorna false. Beleza? Aí essa função a gente vai utilizar aqui. Se for um comando, e a gente vai receber a mensagem, e a gente vai passar também a exclamação, né, que seja o prefixo. Esse prefixo a gente recebe aqui do config.json. Então a gente vai pegar o prefixo, vai passar aqui. Então se não for um comando, a gente vai retornar e vai basicamente não executar o que tiver abaixo. Se for um comando, então a gente vai pegar esse comando. Então para isso eu vou definir outra variável. Então para isso eu vou definir outra função. Vai ser a função de pegar o comando. Essa função ela vai receber uma mensagem e um prefixo. E aí com isso eu basicamente eu vou retornar um message.content.replace o prefixo com basicamente nada. E aí eu removo os espaços. A gente precisa remover os espaços nesse caso aqui, então eu vou deixar assim. E a gente, com isso, né, a gente vai conseguir finalizar aqui a função. E aqui a gente chama ela passando tanto a mensagem quanto o prefixo. Beleza? Aí tá. Agora com o comando, a gente vai verificar. Se o comando, por exemplo, for ping, a gente vai retornar essa mensagem aqui, ó. Message.reply pong. A gente vai finalizar aqui o if. E a gente vai botar um else, né? Se o comando for igual a semp, a gente vai retornar comp. Mas nesse caso, a gente não vai usar o reply, a gente vai usar o channel.send comp. E se a pessoa, por exemplo, quiser saber qual é o comando de usuário, né?
se ela quiser saber mais informações a respeito do usuário que ela está logado. A gente pode vir aqui e a gente pode mostrar aqui para ela, por exemplo, o seu nome. Nesse caso, a gente pode pegar através da própria mensagem. A gente vai digitar aqui, ó, message.author.username. E o identificador, que no caso seria a tag, é do message.author.id. O identificador é aquele ID que fica depois, né? Por exemplo, usuário hashtag 4040, tá? Esse seria o usuário, seria o nome, e o identificador seria 4040. Beleza? Como é que a gente pode rodar esse bot? Primeiro a gente tem que salvar as alterações que a gente fez tanto no config quanto no index. E a gente pode utilizar o node index.js para executar novamente o bot. E agora, se a gente vir aqui e digitar, por exemplo, user, o bot deveria responder a gente. Então, beleza, a gente vai digitar aqui user e o bot aparentemente não respondeu. No caso, a gente vai voltar aqui para o Discord. Então, no caso, a gente vai voltar aqui para o código e a gente vai colocar aqui, por exemplo, essa bolinha aqui, que é um ponto de interrupção, vai permitir a gente ver, por exemplo, o que é o comando e o que ele está processando nesse if. Então, a gente vai executar aqui novamente. Vou mandar aqui uma mensagem para o bot. Aparentemente não está nem chegando nessa função. Então, deixa eu dar uma olhada. A princípio não tem nenhum problema. Será que esse command está retornando alguma coisa certa? Vamos ver. Tem mensagem. O conteúdo da mensagem começa com prefixo. Então ele retorna true. Se não, ele retorna false. E o get command, ele dá um message content replace. Ele dá um replace do prefixo por nada. Em princípio isso deveria funcionar. Mas por que não está funcionando? Porque aqui em cima a gente não especificou, por exemplo, a flag de fala, né, de escrita no caso. Então para isso a gente vai ter que vir aqui e botar intents.flags.guild.messages. Então se a gente reiniciar agora, ele vai dar um erro, por quê? Na verdade faltou aqui o array, né? Porque isso no caso é uma lista, então precisa ser um array. Então beleza, agora se a gente iniciar novamente o bot e a gente for aqui pro Discord e a gente executar aqui user, ele vai retornar para a gente. Então a gente precisa se atentar sempre a quais permissões, né, quais flags a gente está setando para o nosso bot. Se, por exemplo, na hora de criação aqui, agora voltando aqui para o Chrome, se na hora de criação aqui a gente selecionar algumas tags, por exemplo, que o bot que você não está usando lá no código, pode ser que dê algum erro. Sempre se você adicionar administrador e lá você estiver utilizando menos permissões, não dá problema. Mas, por exemplo, se você, nesse caso, selecionar só as permissões de ler e você não selecionar, por exemplo, a permissão de escrever, o bot, por mais que ele esteja codificado, certo? Ele não vai ter permissões de conversar naquele canal. Porque as permissões do bot, elas só são criadas e alteradas quando você insere ele no servidor. Então a gente não tem como alterar depois de modificar. Então quando você está desenvolvendo o bot, é interessante você adicionar permissões a mais
E quando você for, no caso, publicar esse bot, você restringe as permissões que você só vai utilizar. Então não é um problema botar mais, é um problema botar menos permissões do que o necessário. Daí beleza. Então se a gente voltar aqui no Discord e digitar semp, ele vai falar comp. Se a gente digitar ping, ele vai falar pong. Beleza. Então essa versão inicial do bot está aqui. Agora a gente vai aprender a como separar esse código aqui um pouco melhor, para que a gente visualize mais o que a gente está fazendo. Então, beleza. Já para a gente separar um pouco e deixar mais legível o nosso código, a gente pode criar aqui uma pasta dentro do bot, chamado command. E nessa pasta a gente basicamente vai separar esses comandos que a gente fez aqui, só que em arquivos separados. Então a gente vai criar aqui um arquivo chamado, no caso, user.js, semp.js e também outro arquivo chamado ping.js. Aí nesses arquivos a gente vai precisar utilizar um module.exports e a gente vai exportar um objeto. Nesse objeto a gente vai colocar o nome do comando, que no caso do ping é o ping mesmo, e ele vai ter, por exemplo, uma descrição, e ele no caso vai ter um async execute. Esse async execute ele vai basicamente dar um message.reply pong. E a gente fecha aqui o execute, tá? Então esse padrão aqui a gente pode utilizar em todos os arquivos, tá? Que vai permitir a gente ter uma diferenciação única para cada comando. Nesse caso do semp aqui, tá? Se for semp, ele vai responder o message.channel.send, né? Só para a gente certificar. Message.channel.send e ele vai passar isso aqui. Então a gente pode passar aqui isso exatamente igual. Beleza? E aqui no user a gente vai colocar aqui um user. Então, se a pessoa falar user, ele vai... Opa, na verdade eu me confundi aqui. Esse aqui é do user. Do comp, ele vai dar um... Basicamente ele vai dar um reply, né? Não, ele vai dar um channel send. Mas eu vou botar aqui diferente. Eu vou botar um message.reply e vou passar o comp aqui, né? E nesse caso, se a pessoa falar sempre, ele vai mandar um comp. Então, beleza, a gente já separou aqui em arquivos diferentes. Como é que a gente pode, basicamente, iterar por esses arquivos? A gente vai voltar aqui. A gente vai ter que chamar um novo pacote, chamado o fs. Então, const fs igual a equare fs, tá? Vou deixar eu vou deixar o fs aqui em cima. Então, aqui eu vou ter que criar um array. Aí aqui embaixo eu vou basicamente iterar pelos arquivos, que vai ser um fs readsync. Então, beleza. A gente vai iterar pela pasta de commands e vai filtrar por cada arquivo que tem JS. Beleza. E aqui embaixo a gente vai dar um for. E é esse for aqui, for de const files igual command files. Então esse for, ele vai iterar por todos os arquivos dentro desse command files e para cada um ele vai requerir, né, o conteúdo que seria, no caso, commands e o nome do arquivo. E com isso ele vai adicionar nesse array aqui. Então esse array aqui seria array de arquivos e esse array aqui é o array de conteúdo em objeto, no caso. E aí com isso eu vou excluir essa parte aqui
Essa parte ela vai ser feita através desse for. E eu vou dar um command array.foreach. E nesse caso, se for um comando e esse comando tiver o mesmo nome, se o comando que está dentro do arquivo aqui, por exemplo, esse ping, for igual ao que estiver chegando aqui de command, né? Então, eu vou dar um command execute passando aquela message. Se não, eu vou fazer nada. Basicamente, eu vou dar um null aqui, né? Então, beleza. Então, se a gente agora fechar o nosso bot e executar novamente, ele vai logar exatamente como antes. E a gente vai voltar aqui no Discord. E se a gente falar aqui, por exemplo, semp, não, semp, ele vai digitar comp, né? Que é um comportamento diferente do de cima. Então quer dizer que ele está pegando, né, lá do nosso arquivo de comandos. E se a gente digitar, por exemplo, user, ele não mandou pra gente. Mas por que isso? Vamos voltar e vamos dar uma olhada. User, a princípio, ele deveria conversar, né? Ele deveria dizer de qual usuário ele está falando. Então, no caso, aqui no código, se a gente for ver, será que a gente tem user aqui? Beleza, a gente tem user. Seu nome é esse aqui. Ah, porque a gente não salvou o user, né? Então, se eu pegar e finalizar e executar novamente, a gente pode voltar aqui no Discord e digitar user. Beleza. Então agora a gente já sabe, já recriou o nosso bot utilizando comandos. E agora a parte de criar, né? Ela fica bem mais simples e a gente consegue mais ou menos criar outras funcionalidades de forma fácil. Então, o que também a gente pode fazer é utilizar itálico, negrito e fazer mensagens com diferentes formatações dentro do Discord. Então, para isso, a gente vai voltar aqui no código e eu vou criar um comando aqui novo. Esse comando vai ser o comando de bold. O que seria bold? Então, para quem não sabe, bold é negrito. Então, para isso, eu vou seguir a nossa formatação padrão. Eu vou copiar aqui do ping e vou mudar o nome para chamar de bold e a descrição eu vou chamar de bold também. Essa descrição a gente pode futuramente evoluir para quando a gente pedir ajuda, ele mapear esses comandos e mandar, por exemplo, o nome e a descrição de cada comando, tá? Então, beleza. E aqui a gente pode fazer como? A gente pode mandar o bold através de marcações simples do Discord. Então eu vou mandar um send aqui. E o bold vai ser basicamente com dois asteriscos aqui. A gente consegue criar e definir esse payload bold, tá? Assim a gente já consegue testar. Mas o que eu vou fazer também é criar outros payloads, por exemplo, o itálico. E eu vou copiar a mesma formatação aqui do bold. Só que, claro, colocando o nome de itálico. E para fazer o itálico, a gente vai precisar só mandar um asterisco em vez de dois. Com isso, a gente pode já trocar aqui para itálico e ele vai funcionar. A gente também consegue mandar as duas tags, que é itálico e bold ao mesmo tempo. Para isso, eu vou chamar de bold italic. Vou diferenciar com esse maiúsculo aqui para saber que a gente está falando de dois assuntos diferentes. Eu vou clicar aqui e vou copiar do bold. E a gente vai chamar esse aqui de bold italic. Aí essa marcação ela permite que a gente utilize o itálico e bold, né? Que seria o negrito
e o itálico ao mesmo tempo. O que também a gente pode fazer é o riscado. Para isso eu vou criar aqui um novo comando, que ele vai se chamar Scratched. Esse Scratched ele segue o mesmo formato também, lembrando que a gente pode utilizar todos esses formatos numa só frase. Então aqui a gente pode trocar aqui para Scratched. E no Scratched a gente precisa de outro caractere. Para isso a gente vai usar o tilde, né? Aí com o tilde ele vai estar riscado. Eu preciso botar 2 tildes e pronto, esse é o Scratched. Eu vou deixar depois para vocês, no final do curso, alguns links das documentações do Discord e também de formatações, para não precisar fazer todas aqui. Eu estou mostrando algumas para a gente entender que conseguimos utilizar essa formatação e criar coisas customizadas. Então agora a gente vai testar essas funcionalidades. Então, só lembrando que a gente pode utilizar todas essas formatações de texto em uma só mensagem. Estou mandando assim para a gente ver que a gente pode mandar, claro, separado, mas a gente pode unir todas numa só mensagem. É claro, não excedendo o limite de caracteres do próprio Discord. Então aqui eu vou começar com bold. Ele funcionou perfeitamente. Agora eu vou começar com itálico. Novamente ele formatou essa mensagem. Agora eu vou testar o bold italic. Ele formatou também. E o scratched. Então, como a gente viu, todas as formatações elas funcionaram ok. Então a gente pode utilizar isso numa mensagem futura para fazer alguma mensagem rica final para o usuário. Bom, agora a gente vai voltar para o código e a gente vai criar um embed. Esse embed ele é basicamente um card, né? Que a gente manda através do Discord e a gente pode apresentar várias informações. Então eu vou criar o embed aqui. Vou chamar ele de embed. E aqui eu vou passar alguns parâmetros e criar primeiro. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso chamar aqui o embed. Então, para isso eu vou utilizar o message embed do Discord.js. Aí, a partir disso, eu posso criar um exemplo, né? Eu vou dizer que é um message embed. Posso passar parâmetros de cores, por exemplo, essa cor aqui. Posso passar um título. Posso passar uma URL. Eu também posso passar um autor, a descrição também aqui, a thumbnail e passar alguns valores, né? Alguns campos. Aí nesses campos eu vou criar aqui alguns títulos e algumas marcações, alguns espaços, né? Por exemplo, esse U200B é um valor em branco. Se eu quiser adicionar espaço. Posso adicionar valores não só em objetos, né? Mas eu posso passar um valor direto. É que esses valores são inlines, né? São dentro um do outro. Eu posso passar só uma linha, como se fosse. Pensa que aqui, quando a gente manda esses inlines, seriam como se fossem colunas. E quando a gente manda separado aqui, ele seria basicamente uma linha. Também a gente pode adicionar uma URL aqui, um timestamp. E também a gente pode setar esse footer aqui. É claro. Também podemos repetir, né, e adicionar mais valores, mais campos. Mas nesse caso eu só vou mandar esse embed, né? Para isso eu preciso abrir um objeto aqui e mandar esse embed assim. Lembrando que a gente pode mandar não só um, então passar um array de embeds
que também a gente pode fazer outras coisas com esse embed. Então, beleza. Eu vou reiniciar o bot aqui. E se a gente for no Discord, mandar aqui embed, ele vai mandar esse card aqui grandão, mostrando alguns valores. Como eu falei, aqui são, por exemplo, as linhas, aqui são as colunas, sabe? Então a gente pode fazer uma apresentação bem diferente. Por exemplo, a gente pode fazer um jogo utilizando os cards, né? É claro que não é feito para isso, mas a gente pode fazer, porque a gente também pode fazer outras ações. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora é que a gente pode adicionar reações nas mensagens, né? E a partir dessas reações fazer alguma coisa. Nesse caso, eu não vou trabalhar com reações porque é uma coisa um pouco complexa nesse momento. Mas eu vou aqui mostrar que a gente pode criar uma mensagem e reagir a ela a alguma coisa. Então, para isso aqui, eu vou definir uma nova mensagem. Eu vou fazer isso no Bold por ser mais simples, né? E aqui, quando a gente pode esperar essa mensagem, né? Dar um await, essa mensagem ser enviada. Após ela ser enviada, eu posso dar um react com algum ícone, né? E posso também reagir não só com um, mas com vários. Nesse caso aqui, vou mandar esse outro foguinho também, tá? Então, beleza. Quando a gente fechar o bot e executar novamente, se a gente for aqui no Discord e digitar bolt, a gente pode ver que não fez nada. Deixa eu ver o porquê. A princípio ele está mandando corretamente. Ah, entendi. Olha o problema. É que aqui a gente não botou await, né? Então a gente espera a mensagem ser enviada e depois a gente reage, tá? Então beleza, agora a gente executando o bot novamente. A gente pode digitar bold aqui. Ele vai reagir com esse ícone. Como o ícone era igual, acho que ele reagiu só uma vez. Mas a gente pode botar ícones diferentes. E aqui no Discord a gente tem bastante ícones que a gente pode utilizar para fazer alguma coisa customizada e bem legal. Beleza. Agora eu vou criar outros comandos. Vou criar um comando de servidor para mostrar, por exemplo, argumentos relacionados àquele servidor que a gente está agora. Então, eu vou criar aqui o server.js. Vou utilizar o mesmo padrão aqui do itálico, porque está simples, né? Aqui no itálico. Vou colar isso aqui e vou trocar aqui para server. Beleza? Eu posso falar, por exemplo, que o servidor ele é basicamente um message.guild. Aí eu posso botar aqui, por exemplo, e quantos membros tem no servidor. Aí eu posso colocar aqui um message.guild.member.count. Lembrando, pessoal, que você pode acessar o que tem em cada objeto utilizando o Discord.js. Então, lá na documentação, a gente pode ver o que tem em cada objeto e como a gente pode utilizar. Também, a gente pode dar um console log nesse message e ver todos os atributos que vêm com a mensagem. Tá bem? Agora eu vou executar novamente o código. E aqui no Discord, se a gente mandar agora server, ele vai dizer que esse é o servidor de teste e tem duas pessoas. Uma coisa que eu posso também fazer, por exemplo, eu vou botar negrito e aqui eu vou botar negrito e itálico. Aí só executando novamente o bot. Se a gente ver aqui e mandar novamente a mensagem, a gente vai ver que ele formatou de uma forma diferente. Beleza? Então beleza, pessoal. Como é que a gente consegue evoluir essa ideia aqui e utilizar, por exemplo, uma NLU? A gente pode fazer isso utilizando
algumas bibliotecas que permitem a gente criar um modelo através de um modelo pré-existente já treinado com as definições de o que é cada coisa. Quando eu mando aqui para o bot, eu quero viajar, existe uma extração de coisas que eu estou falando, que no caso, ó, eu seria a respeito da pessoa, quero seria o verbo da frase, né? Eu quero, gosto, vou viajar, e viajar seria a intenção. Quando a gente fala isso para o bot, ele precisa categorizar e entender o que é cada coisa. Para isso, ele tem um modelo de sinônimos, e ele entende que gosto, quero, vou, ele é um sinônimo de quero, viajar, tem a intenção de viajar. Para isso, ele cria uma matriz com vários significados, sinônimos de cada atributo. Para isso, ele precisa separar. Ele separa eu, ele separa quero, viajar. Ele faz uma análise de acordo com esse modelo pré-treinado de NLU. E com isso ele consegue identificar o que é cada coisa. Então é assim que a NLU trabalha e é assim que ela funciona. A gente pode utilizar isso no Discord, mas a gente muda a forma que esse bot é construído. Para isso, ele se tornaria um chatbot mais voltado com um atendimento humano. E aí, por exemplo, quando a gente fala eu vou viajar para Fortaleza ou eu quero viajar para São Paulo, ele entende mesmo que a forma de escrita seja diferente, essas frases elas possuem o mesmo sentido semântico através da análise e da compreensão aqui dos sinônimos de cada frase. Quando a gente consegue analisar isso através do modelo, a gente identifica em que a frase significa e é assim que a NLU trabalha. Eu vou deixar para vocês um exemplo de como implementar uma NLU no Discord, mas só para mim não me aprofundar muito no que é NLU e como a gente faz essa tokenização, separação e análise semântica, eu vou deixar como exemplo aqui. Aí no final vocês podem olhar o código e se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer essa implementação, vocês podem trocar uma ideia comigo, beleza? Então, beleza. Obrigado por assistir até aqui. Esse curso foi bem simples, bem rápido. Foi só uma introdução ao Discord.js. Lembrando que a gente pode acessar o site do Discord.js e descobrir muitas mais funções e novidades. Lembrando também que o Discord, por ser um pacote que está sempre em constante evolução, a gente pode, às vezes, encontrar alguma novidade a mais ou mudar a forma que a gente constrói o bot. Por isso, não estou trazendo muitas coisas complicadas para cá, porque pode ser que na próxima versão isso mude drasticamente. Então, eu estou mostrando para vocês uma coisa simples de como começar os chatbots, mas vocês podem sempre acompanhar o Discord, JS. Então, beleza, muito obrigado aí e tchau, tchau.